Então, Lucas, olhando agora para a Escritura mesmo, a gente tem alguns versículos, né, que tem, na minha opinião, e eu acredito que na sua também, uma ideia muito central do papel de São Pedro como o chefe dos apóstolos, né? O mais citado de todos e o mais conhecido, mas não a única base bíblica, é Mateus 16, 18 ao 19. Vou ler aqui para o pessoal. Cristo, né, se dirigindo a Pedro, né? Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Esse aqui é o primeiro versículo que eu queria trabalhar com você, Lucas. Tem algumas pessoas que entendem que a pedra a qual Jesus Cristo está se referindo não seria Pedro, mas seria a sua confissão de fé. Qual confissão de fé? No versículo imediatamente anterior, o Pedro diz quem é o Cristo. E ele diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então, segundo a interpretação dessas pessoas, né, em sua maioria acredito que evangélicos, eles entendem que a confissão de Pedro é a pedra. É isso mesmo? Bom, vamos começar porque esse é o principal fundamento da autoridade papal. Ele não é o único fundamento, que esse é um erro muito comum entre o movimento protestante, que quer atribuir a autoridade papal apenas a Mateus 16, 18. E como a gente vai conversar, não é a única. Mas assim, quem é a pedra de Mateus 16? São Pedro ou a confissão de São Pedro? As duas interpretações, segundo o Catecismo da Igreja, são possíveis. As duas interpretações são complementares, elas não são excludentes, porque a confissão de São Pedro pressupõe o confessor. Então, se a confissão de São Pedro pressupõe o confessor, ela pressupõe Pedro e seus sucessores, porque é Pedro quem confessa. A boca dos apóstolos é São Pedro, como diz São João Crisóstomo. Então, a gente pode sim interpretar das duas maneiras, porque elas não são contraditórias. Pelo contrário, ambas ressaltam a singularidade do ofício petrino, a singularidade, a chefia que era exercida por São Pedro no início da igreja. Mas assim, se a gente for pegar de fato esse evangelho, o evangelho de São Mateus, ele foi, segundo a maioria dos pais da igreja, escrito na língua dos hebreus, no dialeto dos hebreus, e que era o aramaico, que era a língua que Nosso Senhor falava, e no aramaico não há essa distinção que há no grego entre Petra e Petrus. No aramaico se usa a palavra Cefas. Logo, a gente, quando São Pedro ele está recebendo essa comissão, Cristo fala para ele, mudando o nome dele, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Tu és Cefas, e sobre essa Cefas edificarei a minha igreja. Então é por isso que os pais da igreja sempre interpretaram, principalmente, a pedra de Mateus 16, 18, se referindo ao bispo de Roma e a São Pedro propriamente dito. Uhum. A gente vai ter, por exemplo, São Cipriano de Cartago, que é um dos primeiros a fazer esse tipo de interpretação, no capítulo 4 do Tratado da Unidade da Igreja, afirmando explicitamente que a pedra de Mateus 16, 18 é São Pedro, que São Pedro, a cátedra de Pedro, é o princípio visível da unidade cristã. E aí a gente vai ter São Jerônimo, Santo Optato de Mileve, enfim, tantos santos, tanto do século 3, 4 ou até antes, defendendo a singularidade do ofício petrino. A Pedro foi dada a chefia do colégio apostólico e ao sucessor de Pedro foi dada, portanto, a chefia do colégio episcopal. Perfeito. E ainda sobre Mateus 16, 18, eu acho que esse versículo ele é tão denso, ele é tão profundo, que quanto mais a gente olha para ele, mais vai surgindo, né, essa ideia petrina. Porque imediatamente antes de Cristo dizer isso a Pedro, você tem uma troca de nome. Exatamente. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te disse isso, mas foi meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro. O nome dele era Simão. Exatamente. O que, na linguagem bíblica, até do Antigo Testamento, quando acontece a troca de nome, o que isso significa? Significa a atribuição de uma missão singular que é dada a alguém. Abraão vai ter o seu nome alterado, né? Abrão para Abraão. Sara também vai ter o nome alterado, a gente vai ter também Jacó tendo o nome alterado. Então a gente tem no Antigo Testamento várias pessoas que têm o seu nome alterado por Deus em razão de uma missão específica, de uma missão singular que lhe é atribuída e de um papel na redenção, na salvação do gênero humano. São Pedro, quando o nome dele é alterado de Simão Bar Jonas para Cefas, para pedra,
justamente para denotar que agora ele seria a pedra, que em Mateus a gente vai ter essa certeza maior, sob qual a Igreja Católica foi edificada. Então, é muito difícil para um protestante, quando ele vê essa alteração de nome, conseguir justificar por que o nome de São Pedro, que era Simão, foi alterado. Eu não vejo como eles poderiam razoavelmente explicar essa situação. Então é isso, a gente vê uma missão singular, um ofício sendo atribuído ao apóstolo Pedro, e por isso que ele recebeu um novo nome, e por isso ele recebeu uma nova missão, uma nova responsabilidade, confirmar toda a igreja. Perfeito. E ainda mais sobre esse versículo, eu gosto bastante de um apologista católico americano que chama Jimmy Akin. Quem gostar desse tipo de conteúdo, souber bem inglês, eu também recomendo bastante. E ele fala que a visão de que Pedro é a pedra, ela é muito justificada pela estrutura do diálogo, né? Porque pelo que eu percebo, primeiro Pedro está dizendo quem Cristo é. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí, a partir disso, Cristo toma a posição e fala quem Pedro é. E troca Exato. o nome dele. Ou seja, os qualitativos são dirigidos a Pedro. Ele troca o nome, depois ele diz: e sob esta pedra edificarei minha igreja e te darei as chaves. Ou seja, seria muito esquisito você trocar o nome, falar que a pedra é você e depois dar as chaves. Seria uma estrutura verbal que não faz muito sentido, porque é como se fosse: você vai falar quem eu sou, agora eu falo quem você é. Exatamente. Né? Então, eu achei isso maravilhoso. Não, e é aquilo, a gente tem que recordar que para a maioria dos primeiros cristãos, o Evangelho de Mateus foi escrito em aramaico. Eu posso citar aqui para vocês Papias de Herápolis, Irineu de Leão, a gente tem Eusébio de Cesareia também falando o mesmo, Orígenes. Então todos eles vão dizer que foi escrito no aramaico. E no aramaico é Cefas. Os dois termos usados são Cefas. Então tu és Cefas e sobre essa Cefas edificaria a minha igreja. Uhum. Então qualquer ambiguidade que a gente pode ter no grego, no aramaico, essa ambiguidade some. E Cristo falava aramaico. Exatamente, né? falava aramaico. O grego era a língua comercial do Império Romano Oriental, enquanto o latim era do Império Romano Ocidental. E Cristo, então, portanto, falava em aramaico. Então, essa cena se deu em aramaico. Perfeitamente. Certo? Então, assim, não tem essa distinção. E mesmo no grego, se a gente pega Caragônios, por exemplo, no seu livro, que é um acadêmico, um erudito, que nem é católico, por sinal, mas no seu livro Peter and the Rock, ele vai dizer o seguinte, que esses termos, ainda no grego, que é o principal argumento protestante, eles são intercambiáveis, o Petra e Petrus. Ele vai listar Axíoco, ele vai listar diversas obras escritas em grego, onde a gente tem o termo Petra e Petrus sendo usados de modo muito parecido, muito sem distinções assim precisas, como os protestantes gostam de falar, não, um é pedrinha, o outro é pedra grande, pedra rocheda. Então não, a gente vai ter, até para os acadêmicos, essa distinção que os protestantes fazem sendo dissipada. Eles vão, como Caragônios, dizem que é, de fato, intercambiável as duas expressões. Uhum. E ainda sobre a questão da pedra, tem alguns protestantes que falam que Cristo é a pedra, como acho que aparece na carta aos Hebreus. E aí eu vi um apologista uma vez falando que existe uma diferença entre pedra fundacional, ou seja, aquela que é posicionada a estrutura sobre, e a pedra da esquina, né? A pedra angular, que é onde se junta as duas portas, tem uma pedra angular no meio. Você acha que existe essa distinção de fato cabe? Não, cabe sim, mas assim, a gente está falando de metáforas diferentes. Quando a gente fala da pedra angular e quando a gente fala principalmente da pedra de Mateus 16, 18, essa metáfora, Cristo é o edificador, ele não faz parte da construção. Então aqui a gente não pode tratar coisas distintas da mesma maneira. São metáforas diferentes, então, a meu ver, quando a gente está falando de Mateus 16, 18, ele está edificando uma igreja, ele é o construtor, ele não é parte da edificação. E aí, portanto, a gente vai ter em São Pedro, esse fundamento sobre o qual a igreja está sendo edificada, o fundamento sobre o qual a igreja é construída de fato. Uhum. E ainda mais sobre esse versículo, a gente ainda tem a questão das chaves, né? E te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. A chave, até onde eu sei, ela representa uma autoridade que vem desde o Antigo Testamento, lá no livro de Isaías 22, etc. Como que se dá isso?
Perfeitamente. Quando Cristo, né, quando Nosso Senhor entrega as chaves do reino dos céus a São Pedro, a gente vai ter, então, nisso, simbolizando a entrega da autoridade primacial ao apóstolo Pedro. Apenas Pedro recebe as chaves. Entretanto, todo aquele em comunhão com Pedro, entre os apóstolos, podem participar do poder das chaves no seguinte sentido, no poder de ligar e desligar. Entretanto, apenas São Pedro recebe as chaves do reino dos céus. E é muito interessante porque se a gente faz esse paralelo verbal e também a gente analisa se a gente avalia o texto de Isaías 22, a gente vai ter explicitamente as chaves do reino de Judá sendo entregues por Deus a Eliaquim. E Eliaquim, ele vai ter, portanto, essa prerrogativa de ser o administrador de Deus. Ou seja, o reino que ele administrava não era dele, mas ele era o administrador. Isso daqui é uma ligação temática e também uma ligação, se a gente pode falar, própria com Mateus 16, 18. Em Mateus 16, 18, a gente vai ter essa tipologia sendo aplicada ao apóstolo Pedro, no sentido que São Pedro vira o porteiro, vira o administrador das chaves do reino dos céus. Ora, o reino dos céus não é de São Pedro, mas as chaves lhes são dadas justamente para que ele possa fazer o papel de chefia de toda a igreja. Uhum. Então você tem uma tipologia entre São Pedro e Eliaquim. Perfeitamente. Para quem está em casa e não está com a Bíblia na mão, a gente então, eu vou ler aqui para vocês o versículo que eu acho que é bem interessante. Isaías 22, versículo do 20 ao 22. Né? Naqueles dias convocarei o meu servo Eliaquim, filho de Hilquias. Eu o vestirei com o manto que pertencia a você, com o seu cinto o revestirei de força, e a ele entregarei a autoridade que você exercia. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para os moradores de Judá. Ele será um pai. E aí depois continua, né? Porei sobre os ombros dele a chave do reino de Davi. O que ele abrir, ninguém conseguirá fechar. E o que ele fechar, ninguém conseguirá abrir. Pelo que eu vejo aqui, você vê, te darei as chaves do reino dos céus, tudo que tu ligares na terra. Ou seja, é uma tipologia que eu acho que ela é gritante aqui, né? Não tem como negar a ligação tipológica entre Mateus 16, 18 e Isaías 22. E assim, aqui está sendo instaurado um ofício tanto para Eliaquim quanto para São Pedro, o ofício de administrador. Se a gente pega o texto de Isaías 22, o que a gente vai ter? A gente vai ter o Senhor fazendo de Eliaquim o administrador, o mordomo-mor do reino de Judá. E por isso que ele tem as chaves. Para quem ele abre, vai estar aberto, para quem ele fecha, vai estar fechado. De igual modo, a gente tem em Mateus 16, 18, a mesma cena onde Cristo, que é o Senhor, que é Deus, né, dá as chaves do reino dos céus a São Pedro. São Pedro, então, ele, nesse ofício, vai poder administrar o reino inteiro, vai poder administrar o reino de Deus aqui na Terra, que é a Igreja Católica. Perfeito. E Lucas, tudo bem. Aí a gente tem, então, essa questão de Mateus 16, 18. Mas existem outras bases dentro da Bíblia onde a gente pode justificar o papado? Você consegue me dizer alguns versículos para a gente pesquisar aqui? A gente, além de Mateus 16, 18, que de fato é uma passagem muito evidente para a autoridade de São Pedro, para a autoridade papal, nós vamos ter também um ofício singular sendo institucionalizado por Cristo a São Pedro em Lucas 22, do 31 ao 32, e também em João 21. Em Lucas 22, o que a gente tem? A gente tem Cristo falando para Pedro o seguinte: Simão, Simão, eis que Satanás vos tentou peneirar como trigo, mas eu orei por ti, para que a tua fé não falhe, uma fé infalível, e tu, uma vez convertido, confirma os teus irmãos. Aqui, de modo inequívoco, Cristo está estabelecendo um ofício singular e o atribuindo a São Pedro. Qual é esse ofício? É o ofício de confirmar a fé de todos os apóstolos. Isso é muito interessante, porque Cristo fala que, para o exercício dessa nova responsabilidade que lhe estava sendo atribuída, a fé de São Pedro não poderia desfalecer, a fé de São Pedro não poderia falhar. E Pedro vive em seus sucessores. O que foi prometido para São Pedro não foi perdido com a morte do último apóstolo. Não, muito pelo contrário. A gente vai ter isso sendo transmitido para quem? Para os seus sucessores no trono da cidade de Roma. Isso é a interpretação não que o Lucas está dando, mas que o Sexto Concílio Ecumênico deu para Lucas 22, quando, através da carta do Papa Gatão, foi aceita como divina pelo concílio, pelo Terceiro Concílio de Constantinopla. A gente vai ter expressamente a aplicação dessa promessa de infalibilidade sendo aplicada para a Igreja Romana, bem como o ofício de confirmar a fé dos apóstolos, ou melhor dizendo, dos sucessores dos apóstolos, dos bispos, é também, no Terceiro Concílio de Constantinopla, aplicada para
os sucessores de São Pedro em Roma, para os papas, os pontífices apostólicos, como eles estão falando. E o mais interessante, Lucas, é porque é dito que a Igreja de Roma permanecerá imaculada até o fim, em razão da promessa de nosso Senhor. E aí eles citam Simão, Simão, eis que Satanás. Enfim, isso é fantástico. Por quê? Porque nessa passagem a gente vai ver os próprios apóstolos tendo a fé provada. Todos os apóstolos estavam sendo provados por Satanás. Tanto é que Cristo fala, eis que Satanás vos tentou peneirar como trigo. Entretanto, em que pese todos estivessem sendo provados, apenas a São Pedro Cristo orou e deu o dever de São Pedro de confirmar a fé dos demais. É a partir dessa confirmação que Satanás perde. É através de São Pedro e da confirmação infalível do sucessor de São Pedro que as portas do inferno, que a heresia, que a boca dos hereges, como diz São Máximo Confessor, nunca prevalecem contra a Igreja Romana e contra a Igreja Universal. E aí, gostou desse corte? Então, se você quer assistir o programa inteiro, clique aqui.